Quem é o chifre pequeno de Daniel? Se nós conseguirmos entender quem é esse chifre pequeno, aí uns 30% das profecias finais já estão bem resolvidas. Então vamos ver o que a profecia de Daniel nos fala sobre o chifre pequeno, vamos percorrer a história e vamos entender que o livro de Daniel nos esconde algo sobre o chifre pequeno que vai estar lá no livro de Apocalipse 17 para encerrar a história de toda a humanidade. Então vamos entender lá o que diz o livro de Daniel. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje vamos falar aqui do livro de Daniel. E por que eu vou falar do livro de Daniel? Queridos irmãos, o livro de Daniel, para mim, sempre foi um livro muito difícil. Na minha adolescência, eu lia o livro de Daniel e chorava, porque eu não entendia nada. Hoje, entendo um pouquinho mais, mas naquele tempo era nada, zero. Não tinha compreensão de nada. Eu ficava desesperada. Como é que pode ler a palavra e não conseguir entender? Mas com o tempo, eu descobri que você precisa pesquisar, gastar tempo, muito tempo, dedicando a estudo e buscando na palavra de Deus. E essa semana, uma palavra me subiu assim aos olhos, sabe quando você está lendo a Bíblia e aí algo parece que está aumentado, Deus aumenta assim a palavra dele para te chamar a atenção? E olha só, vocês vão ficar até surpresos com a parte que me chamou a atenção. Mateus 24:15, porque Jesus ele vai dar uma dica. O Senhor diz que ele veio para cumprir as profecias. Então, todos os profetas que deixaram as suas mensagens, as profecias são cumpridas pelo Senhor. Ele não vem alterar, ele vem cumprir. Ele diz, eu vim cumprir a lei e as profecias. E aqui nós vamos ver em Mateus 24 que Jesus nos dá uma dica. Ele chama a nossa atenção, abre o olho, lê, presta atenção. Quando ele diz assim, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, lembrei do profeta Daniel, porque Daniel, ele vai falar algo. Para muitos, o profeta Daniel é um livro histórico, mas eu considero um livro profético porque o próprio Jesus fala, o profeta Daniel está no lugar santo, Jesus falou. E aí ele diz assim, quem lê, que entenda. Essa mensagem aí que me chamou a atenção. Quem lê, entenda por que Jesus colocou isso. E eu passei dias em cima dessa mensagem aqui. Quem lê, entenda. E aí eu falei, então eu preciso ir para o profeta Daniel. E aí hoje eu vou te levar então para o profeta Daniel e você vai ver que ali tem uma chave que vai fazer com que as mensagens, a profecia se esclareça para nós. Então vamos rapidamente, para não enrolar, para o vídeo não ficar muito grande, ao profeta Daniel. E eu vou ao profeta Daniel 8. Vou ler só o iniciozinho que diz assim, no ano terceiro do reino de Belsazzar. E é muito importante você entender que no terceiro do reino do rei Belsazzar apareceu-me uma visão. A mim, Daniel. Então Daniel vai ter uma visão no terceiro ano do rei Belsazzar. Então isso nos joga na história. Parece que é chato, terceiro ano, mas isso nos põe na linha do tempo. Ele já nos colocou na linha do tempo, isso aí a gente vai ser muito importante aí para nós. E aí eu vou direto para a profecia, porque eu quero falar do chifre pequeno. Então, eu vou aqui para o 8 para a gente ganhar tempo, mas você vai lendo tudo. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E aí a gente vai entender essa profecia. E uma delas saiu uma ponta pequena, e uma delas saiu uma ponta muito pequena, uma ponta pequenininha.
por que será que ele diz que surge uma ponta? Então ele está falando que é um chifre muito pequenininho. Já nos faz uma diferença, vai guardando isso. E a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas deitou por terra. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E aí, só até aí para a gente ganhar tempo, Daniel está tendo a visão, Deus está revelando, o próprio Deus, ele está falando que o próprio Deus está dando a ele uma visão divina. E aí agora, ele vai ter um auxílio. O homem que está ali vai dizer para o anjo, revela para Daniel a profecia. E aí, nesse segundo momento, nós vamos ver agora a profecia sendo revelada. E eu espero que vocês estejam acompanhando essa mensagem. E aqui no 20 também, para ganhar tempo, aquele carneiro que viste com 2 pontas são 2 reis, da Média e da Pérsia. Mas o bode, que a gente falou agora há pouco, peludo, é o rei da Grécia. Então o anjo está revelando a profecia. Irmãos, então é essas partes que nós temos que apegar para entender o que Deus está falando. O anjo está revelando para ele que o bode é a Grécia, não precisa de mais nada. E a ponta grande, ou o chifre grande que tinha entre os olhos, é o rei primeiro. E foi quebrado, e 4 surgiu no seu lugar. E aí ele diz, significa 4 reinos que se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força do primeiro. Mas no fim do seu reino, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Só até aqui já dá para a gente entender. Então, Deus vai trazer o que vai acontecer há séculos depois para Daniel. Então, quando ele está aqui na Babilônia, tendo essa visão, Deus vai mostrar para ele um bode. E esse bode, ele vai falar aqui na frente que é a Grécia. E quando a gente entender que esse reino aí da Grécia é Alexandre o Grande, que governou o Império Grego com uma força, uma rapidez muito grande, e pouco tempo ele conseguiu se manter nesse império, porque ele diz que ele vai ser quebrado. E quando ele for quebrado, que é um chifre que se quebra, como está falando ali, o que nasce no seu lugar são 4 impérios. Por quê? Alexandre o Grande, ele não deixa descendência. Então, 4 impérios se levantam no seu lugar, que é Cassandro, Lisímaco, os Ptolomeus e Seleuco. Então, Daniel, na Babilônia, vê a Grécia, vê Alexandre o Grande, vê os 4 generais de Alexandre o Grande. E ele vai ver uma coisa terrível, que é um rei feroz que virá depois dele. Esse rei feroz, nós sabemos que é Antíoco Epifano, o 4, que vai ser esse rei feroz que vai governar entre 175 a 164 a.C. Daniel vê isso aqui. Então aqui está dizendo que haverá um império, que é o Império Grego. Ele vai se dividir em 4, mas um desses 4 será terrível. E nós sabemos que é ali o Império do Norte, que são os Seleucidas, que vai governar aí toda essa região que você está vendo no mapa, vai ser governado pelos Seleucidas. Então, o Oriente Médio vai ser governado por esse rei. Porém, esse rei vai ser um rei, como ele diz aqui, feroz, um rei de cara, um rei feroz, fala que é um rei feroz. E ele diz que esse rei feroz, além de tudo, vai ser dado a adivinhações. Isso, tá? Ele vai erguer uma estátua a Zeus. Então, quando fala que esse homem é dado adivinhações e enganos, realmente vai bater
tudo com o seu caráter, porque esse homem vai perseguir terrivelmente os judeus. Mas os judeus vão lutar, né, até o fim. Nós vamos ver isso escrito lá no livro de Macabeus. Mas o que nós precisamos entender é que Daniel, ele viu esse homem terrível. Daniel viu Antíoco Epifano, porque foi esse homem que se levantou para essa perseguição terrível. Todas as datas, tudo vão batendo com a Bíblia, com o que está falando aqui. Eu estou resumindo para a gente ganhar o tempo. Então, queridos irmãos, quando você pega essa passagem profética de Daniel, como Jesus fala, vai lá e lê. É só a gente chegar aqui e ler. A gente vai ver que Antíoco Epifano, ele está linkado com esse chifre pequeno que está aqui em Daniel. E isso aconteceu no Império Grego. Como a gente já falou ali, 175, 164 a.C. vai acontecer essa confusão ali. Então, eu entendi pelas profecias, retornando, que Antíoco foi profetizado por Daniel no terceiro ano do rei Belsassar. E isso aconteceu realmente. Nós tivemos essa história, se você pegar a história e resumir bem mais, que dá para detalhar mais, mas vai ficar muito grande, eu vou parar aqui. Isso é certo. Só que aí o que Deus me faz? Ele me faz ler no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia. Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou um resumo dessas coisas. E aí nós vemos que Daniel está em outro momento, em outro sonho. Só que Daniel 7:8 vai dizer assim: estando eu considerando os chifres, as pontas, os chifres, olha aí, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Aí ele já não fala uma ponta muito pequena, uma ponta pequenina. Ele fala que subiu uma ponta pequena. E foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, arrogantemente. Será que vocês lembram de alguma coisa? Ou só eu? Deixa aí nos comentários. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e o rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz de grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado no fogo. Então, queridos irmãos, eu começo a olhar que essa ponta, esse chifre que é colocado aqui, ele é específico, ele é um sonho diferente, ele faz parte de uma visão diferente, e você vai ver que até o final ele vai ser julgado. E aí eu começo a ver que tudo vai ser terminado quando Jesus vem e Jesus julga. Então aqui, quando eu vejo esse chifre, ele é destruído pelo Senhor, diferente daquele outro, que era os reinos sendo colocados Império Grego. Agora aqui, ele fala assim, e tinha 10 pontas, e tinha 10 chifres. E quando ele está olhando para essas pontas aqui, que são 10, ele vai ver que uma é diferente, um chifre é diferente. Então, aqui nós vamos ver uma profecia que vai se ligar a Apocalipse 17, porque são 10 chifres agora, e um pequeno se levanta, não é pequeníssimo, um pequeno apenas. E quando nós chegamos em Apocalipse 17, diz assim, Apocalipse 17, 12, daqui a pouquinho eu esqueço, aí os irmãos ficam perdidos aí, mas lembrei a tempo.
Irmãos, se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar o joinha, um comentário que ajuda muito aqui no canal para os vídeos serem divulgados. Vamos continuar aqui. E os 10 chifres. E os 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. E eles têm o mesmo intento: entregar o seu poder e autoridade à besta. Então, um chifre muito pequenininho, você vai ver no 3º ano do rei Belsazar, onde Daniel tem a visão. E depois você vai ver um chifre pequeno que vai estar no 1º ano do rei Belsazar, quando ele tem a visão. Então, nós vamos ver que ele fala de 2 chifres pequenos, e em 2 momentos. Um, Antíaco, Epifano, está certo e amarradinho. Mas ele fala de um chifre que virá no final, que ele é pequeno, mas ele vai derrubar 3 pontas e ele vai fazer assim uma bagunça nesse mundo político, e ele também vem com mentiras, e ele vai se tornar o número 1 e vai ser o chifre pequeno, ele vai despontar. Então esse chifre aqui está por vir e logo virá. E será como Antíaco, Epifano. Deus, ele deixou na história uma base para nós, o que nós chamamos de profecias cíclicas, para a gente não ser pego de surpresa. Por isso que aqui em Mateus ele fala: quem lê, entenda. Por quê? Porque já passou, mas virá. Porque são 2 momentos distintos. E será pior do que Antíaco, Epifano. Irmãos, o sol já está chegando perto de mim e está esquentando bem. Então, chega um pouquinho para cá para o sol dar uma disfarçada no sol. Então, queridos irmãos, quando você vê esses 2 momentos, você precisa ler a Bíblia toda, leia o versículo, leia Daniel 7 todo, depois você leia Daniel 8 todo, depois você leia Apocalipse. E você vai precisar da história para entender o período interbíblico que fala da Grécia, para poder fechar. Então, queridos irmãos, eu quero deixar isso aí para você, que é o que eu entendo. Antíaco Epifano é uma sombra do que virá no final. Mas Daniel fala que uma pedra cortada sem mão vai cair e vai destruir todos os reinos da terra. Mas, como Daniel mesmo fala, ali em Daniel 7, 12, ele diz: e quanto aos 4 animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o sirvam, e o seu domínio é um domínio eterno. Essa é a profecia final. O domínio eterno será do Todo-Poderoso. Espero que você tenha entendido a mensagem. Existem outros vídeos aqui falando sobre Daniel. Vou deixar no link, se você se interessar, é no mesmo padrão de estudo. Volte, leia com calma, gaste tempo com a palavra de Deus enquanto te é dado tempo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.